Meu nome é Márcio do Airibe e hoje o nosso papo fora do eixo vai ser com Adriana Grosso, doutora da USP, né? Vai falar sobre cannabis, o uso da medicação no esporte, vai falar da série de informações que muitas vezes é desconhecida, né? Existe muito preconceito. Vamos lá de novo, esperando ela aparecer. Opa, Valtinho, Japinha, tudo bom com você, Japinha? Tranquilo? Vai ouvir um papo bom aqui, estou esperando a Adriana chegar, já, certo? A Adri deu a acenada, estou aqui, é só para entrar agora, Adri, vamos lá. Cadê você? Mais uma vez, agora vai. Opa, opa, não está querendo entrar, Adri? Ah, agora foi. Agora apareci. Tudo bem, Marcião? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Adri? Tranquila? Faz tempo, hein? Tudo jóia. Faz Faz tempo que tempo. a gente não se encontra, né? Pois é, que maravilha. Obrigada pelo convite. Obrigada Hum, por estar aqui te vendo que você está bem. E velho, bora conversar, né? Velho, velho. todo mundo fica velho, todo mundo. Não tem Veja, jeito. veja só, nós trabalhamos 10 anos juntos e 10 anos só conversando por mídias sociais, né? Pois é, é assim, né? É, Assim é a vida, né? Uma hora a gente está bem próximo, está ali, né? Trocando conhecimento, ali perto, assim, né? Conversando todo o tempo. Mas o legal é não deixar de conversar, pelo menos, né? Através das mídias. sim, e eu queria lembrar para as pessoas que não te conhecem, a Adriana trabalhou comigo, Ah, nós trabalhamos juntos na universidade por um bom tempo, numa universidade privada, e aí, com a saída da universidade, cada um foi tomando uma carreira diferente, foi mudando a carreira, manteve a mesma uhum. linha, mas descobrindo que existia um mundo muito maior aqui fora do que lá dentro, né? Mas que foi um período muito legal de construção de algumas coisas, de conhecimento de gente, construímos, né, amizades, Ótimas respeito, amizades, é verdade. né, Esse é o que que acho que é o legado melhor, né? Que a gente melhor, melhor. traz. E que a gente faz, tem memórias muito doces, né? Aham. Adri, e eu pergunto para você, você saiu como professora universitária, é uma doutora, que as pessoas acham que ser doutora é fácil, é só fazer escrever uma porcariada lá e apresentar na frente de uns caras e tudo bem. Não tem noção, né? Não tem noção como trabalhar duro, né? E muita gente pergunta, como é que você conseguiu fazer isso? Você é mais jovem do que eu, você teve mais tempo. Eu fui mais velho, fui tomando umas pancadas do capeta, né? É, muito mais nova que você, acho que não, viu? Primeira Uhum. coisa que eu queria te falar é o seguinte, né? Você sempre conversa aqui, convida pessoas famosas, conhecidas, né, do esporte, e hoje você tem quase uma sedentária aqui conversando, né? Não, mas você é Olha uma pessoa só. muito especial também desse meio todo. Você ajuda em muita coisa também, não podemos negar. Mas é verdade. Mas vamos lá. Bom, como é que eu cheguei no doutorado, né? Eu fiz o mestrado lá em Ribeirão Preto, me formei lá e depois vim para São Paulo e comecei a lecionar. E durante esse tempo que estava dando aulas na universidade, sentia falta, né, de fazer pesquisa, de ir para a bancada, de ter novos conhecimentos, né, de estar sempre renovando esse conhecimento. E então acabei tendo a ideia, né? Escolhi algumas áreas que eu gostava, de preferência, mas aí eu tinha a ideia de fazer alguma coisa, alguma pesquisa que envolvesse seres humanos, que fosse ligada à medicina. Então acabei indo lá para o INCOR, o Instituto do Coração. Isso foi mais ou menos 2010, 2011, e conversando lá com o professor, né, levando uma ideia de trabalho, a gente começou a fazer essa pesquisa e foi lá que eu fiz o meu doutorado. Puxa. E já sabia o que queria ou a ideia foi se transformando? Porque normalmente acontece muito isso. A gente vai com uma Ah, ideia e ela se sim, transforma, né? exatamente. Não era uma coisa assim que vinha de longe. Ah, eu quero estudar essa parte da cardiologia, né? Alguma parte de ciências, né? Cardiológicas. Não. Isso foi se transformando, como você disse, né? Hum. Você tem uma ideia, você lê alguns trabalhos, conversa com os colegas, o que tem de novidades na ciência,
e a parte de cardiologia acabou me encantando. Eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa nesse sentido, né? Mas quero sim, trabalhar com pessoas, e isso é uma coisa que eu queria, porque sim. quando a gente trabalha com ciências, né, para quem não conhece, pode tanto fazer um trabalho que a gente chama de experimental, né, que é trabalhar com células, né, trabalhar com animais, então fazer testes, né, que envolvam animais na área de saúde, mas também pode testar alguns produtos, medicamentos em pessoas, né, é o que a gente chama de trabalho clínico, né, pesquisa clínica. E isso eu tinha certeza que eu queria fazer algo de pesquisa clínica. E você só foi trabalhar no INCOR, né? Que é uma referência mundial, né? Deu medo? Ah, claro que dá medo, né? Você está, primeiro, eu sou formada em ciências biológicas, você está no meio de médicos, né? Você tem que, de certa forma, mostrar a que veio, né? Então, você tem que realmente estudar bastante, né? Mostrar conhecimento, falar, olha, eu também sei, por isso que eu estou aqui, né? Então, vamos lá, vamos trabalhar juntos aí. Então, é todo E, dia mostrando o seu trabalho e, né, para ser reconhecida também, para ganhar o seu espaço, né? e tem um lance, né? Você vinha, mesmo assim, vindo da USP, você veio de Ribeirão Preto. Isso existe todo um trama, uma trama que ninguém consegue entender também, né? Um jogo político, né? De mostrar Aham. realmente o que você sabe, né? Por exemplo, eu saí da PUC e fui justamente para onde? Eu fui para a saúde pública. Era USP, era Uhum. PUC, então eu sofri alguns tropeços duros, né? Que Claro, claro. complicados, né? E aí você, quando você saiu da universidade, foi para o doutorado, né? Você já demorou um tempo para sair da universidade. Você saiu bem depois do que eu, né? Como é que Uhum. foi essa questão de agora? Bom, eu não quero só a universidade, eu quero trabalhar numa indústria, numa empresa, num setor de pesquisa. Como é que você fez isso tudo para resolver? Quer dizer, e, além do mais, você tem toda a questão sua pessoal, que é casada, né? Família, essas coisas todas, né? Eu sei que é complicado. Dinheiro também é importante, né? Claro, isso tudo conta, com certeza. Depois, né, de 20 anos que eu estava na universidade, né, eu já tinha completado 20 anos, Hum, 18 anos na mesma universidade, né, claro. você começa a questionar, né, fala, poxa, será que, né, eu ainda tenho meu espaço aqui? E acaba vendo que, às vezes, né, a sua atuação não traz tanta satisfação para coordenadores, para toda a diretoria, e você quer fazer, né, você quer atuar de forma mais ativa, e muitas vezes a gente não tinha esse espaço para essa atuação. Eu gostava muito da sala de aula, né? O contato com o aluno, a conversa, né, que a gente tem, as amizades, né? Até há pouco tempo, eu cheguei a dar aula alguns anos para medicina e daqui a pouco eu recebo ligação de ex-aluno meu, né? Ô, Hum. professora, tudo bem? O cara já é marmanjo, já é um médico formado e oi, professora, né? É muito legal isso, muito, muito confortante, né? Você ser lembrada como alguém que participou da vida, né? De passar o conhecimento para aquilo lá. Você sabe muito bem disso. E é duro assim Então, que é duro que quando alguém grita, oi professora, foi teu aluno, né? E não tem exatamente, você jeito. começa a olhar para o É, lado e aí, né? Quem que é? Quem que é que me que chamou, né? e eu já tive uma Isso. situação, uma vez eu fiz uma operação nesse meio caminho assim todo, né? E É. quando eu chego lá na hora do hospital, ô professor, o senhor lembra de mim? Falei, lógico. Eu vou fazer o quê? Tem que ter, para ele fala isso, né? Porque é Eu enfermagem, é faço. fisioterapia, uma Aham. série de cursos que nós demos juntos, né? Na parte básica. Então, quase todo mundo passou pela mão da gente, desses hospitais que hoje estão trabalhando bastante por aí, né? Exatamente, as carinhas a gente lembra, né? Então esse Sim. contato era muito bom. Agora, perguntar nome eu já não tenho Não, tanta já é. memória mais para isso, aí já é pedir muito. E o Mas alemão não chegou perto da gente ainda, né?
Ah, eu não Ou, sei, viu? Eu não sei. Eu acho que ele já está um pouquinho mais perto aqui. tava- Eu Bom, acho, estou esquecendo muita coisa. Mas só um minutinho, Márcio, deixa eu tá. terminar só a colocação. Aí, quando Hum, você me pergunta, né, como é que foi essa transição, né, de carreira, eu acabei, então, desgostando um pouquinho, acho que já estava também cansada, né, de mais de 20 anos na docência. Então, eu falei assim, acho que é a hora agora de pensar em outras coisas, e numa leva, né, que foi dispensada da universidade, acabei indo junto. Mas foi uma grande oportunidade de começar a pensar diferente. sim, sim. Eu também, no primeiro ano eu me senti um pouco esquisito, mas depois eu Hum, me senti muito bem, porque eu acho que, mesmo passando por alguns percalços no caminho, eu me senti muito melhor, porque eu fiquei meio mais livre para começar a criar coisas. Então, quanto mais dificuldade a gente nos criam, mais a gente consegue sair. Mesmo sendo mais velho, aquela coisa de uma série de tecnologias não saber, a gente vai aprendendo, essas coisas todas que com é, toda certeza. nos exigem, né? Muita gente fala, você é velho, não sabe isso aí. Fala, claro que eu sei, eu estou aprendendo. Vamos aprendendo Mas com o tempo. a nossa sorte é que nós estamos numa época agora que eles incentivam, ou pelo menos a gente está lutando, né, cada vez Hum, mais hum. para contratar pessoas cada vez mais 50 mais, né? A partir dos Madu... 50 anos, maduras, pessoas maduras e experientes, né? Com É porque, certeza. como a linguagem muda, né? Outro dia eu estava lembrando que meu pai comprava carro velho, né? Uhum. Depois, atualmente se compra um carro seminovo, né? E eu falo para todo mundo, eu sou um carro clássico, clássico, já passei de seminovo. Não sou mais velho, Mas 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 tem as suas vantagens, né? Todos têm sim, vantagens, né? Por verdade. exemplo, para trabalhar numa indústria, por exemplo, ou qualquer outro lugar que exija foco, que exija experiência, que exija conhecimento, né? A pessoa 50 a mais, ela tem qualidades que se adequam, né, àquela profissão ou se adequam a essas necessidades, né? Então não é É, para jogar fora esse pessoal, não, é para contratar mesmo. não, e o legal é assim que quando eu lembro da minha avó morreu com 60 anos, né? Eu lembro ela Uhum. velha, né? E hoje eu me vejo com 60 anos, eu não me sinto velho, né? Quer Pois dizer, é, claro, é. o corpo já é diferente, não é mais a mesma coisa, mas você vê que a cabeça tá. Eu estou pensando coisas daqui 10, 15, 20 anos, e eu nem sei se eu vou estar aqui daqui 10 ou 15, 20 anos. Eu acredito que sim, né? Mas Uhum. é maluco eu pensar, né? Torcemos. Torcemos, Ah, com exatamente. certeza. Ah, Torcemos para estar aqui, mas é complicado, né? A gente pensa. Outro dia mesmo eu me peguei pensando, falo, poxa vida, né? hum, A minha mãe, ela tem 96 anos e sei, uma saúde assim que com certeza vai longe. A sim. minha avó chegou no 100, acredito que a minha mãe também chegue no 100, né? Fiquei pensando, falei, puxa, será que eu quero chegar nos 100 anos? E são daqui 40 anos, não tenho mais que Sim, 40 anos para viver. Então é sim, sim, estranho, a gente sim. dá umas reviravoltas. No rugby tem um personagem que é um francês que mora em Cuiabá. Ele é um senhor muito rico em função do que ele construiu no Brasil com fazendas de uva, né, famoso no mundo do rugby. Ele tem 77 anos de idade e ele fala, Hum, Márcio, eu ainda tenho mais 20 anos para fazer com o que eu quero fazer. Né? Ele mesmo, quer dizer, você vê que ele é um senhor, né, como todo senhor, aham. mas eu tenho 20 anos para fazer muita coisa. Se eu vou morrer, é outro problema. Eu tenho 20 anos para fazer algumas coisas. É uma É outra isso aí. questão. Tem que Né? pensar no agora, no hoje, né? Não É, é, que vai ter alguma coisa, vem um pensamento estranho assim de vez em quando, vem, né? hum. Mas você tem que viver o hoje, aproveitar o máximo e guardar todas essas memórias. E a gente vive hoje numa situação maluca, né? Se fala muito em ciência. Ciência, ciência para lá, Uhum. ciência para cá. Claro, independente das questões políticas, né? Existe muito preconceito, né? E a gente sabe muito bem que o preconceito é o pior dos problemas, e junto com a ignorância é pior ainda os problemas, né? Uhum. Quando você fala no que você trabalha hoje, tem muito preconceito? Falar com cannabis, falar com maconha, falar com Então, medicamento?
exatamente, né? Quando você fala, eu trabalho com cannabis, Ah, ou, né, dependendo do contexto, dependendo do com quem você está falando, né, soa meio estranho. Tem sim, muito preconceito. Até mesmo pessoas que estão na área de saúde, às vezes sim. você precisa conversar com a pessoa, né, muitas Uhum, vezes até um médico que tem, sim, né, fez uma faculdade, uma especialização, e você quer levar esse conhecimento e mostrar para ele que é um conhecimento pautado em ciência. Você não está indo sim, falar de fumar maconha ali na esquina, sentado sim, na escada da igreja. Não é isso que você está sim, falando. sim. Está falando de um medicamento. E mesmo assim existe o preconceito, claro, né? Mas eu até entendo que haja esse preconceito, porque essa história da própria maconha, de fumar maconha, dos pontos negativos que ela traz, isso vem de longe. Né? É histórico em outros países e é histórico no Brasil. Né? Vem da época lá dos escravos e tem todo um contexto envolvido com isso. Então, quer dizer, para mudar de repente uma ideia é complicado, é difícil. Até Mas a porque gente a está gente aí para trabalhar isso, né? Até porque vamos lembrar, quando a gente era adolescente, né, a mãe da gente falava, não vai com aqueles maconheiros, né, o cara é maconheiro. Então dava a impressão que Exatamente. era o fim do mundo, né? No interior, Ribeirão Preto, São Campinas, que eu estudei, aquela turma da maconha, né? Então é muito complicado isso, né? Então, vou adicionar, lá em Piracicaba, onde eu nasci, né? Depois do Hum, homem do saco, era o maconheiro, né? Eram as duas pessoas mais malquistas perigoso. na cidade, né? As mais perigosas da cidade. Há uma lenda urbana até hoje que a pamonha de Piracicaba não é pamonha, né? Eu queria saber a história dessa pamonha de Piracicaba, porque Piracicaba mesmo não tem pamonha. Assim, né? Existem as famílias que fazem, mas não é uma cidade característica, né? De plantação de milho. Basicamente é cana-de-açúcar. Então, até eu queria saber da onde surgiu aquele carrinho que passa nas ruas, né? Anunciando lá, olha a pamonha de Piracicaba. Queria saber de onde veio isso. É uma das lendas urbanas, né, Adriana? É uma das lendas urbanas, Aham, é complicado, né? Mas a gente morre de rir, porque a gente sabe que é assim mesmo, né? Mas, aham. Dri, fala, o que você faz na sua empresa que justamente estuda para realmente trazer um medicamento, né? Porque muita gente confunde medicamento e droga. E eu sempre falo para todo mundo Aham, nas minhas aulas, a diferença de droga e medicamento é a dosagem, né? aham. Basicamente isso, né? Então, o que você pode comentar sobre isso? O que vocês estão Então, desenvolvendo da ideia do medicamento em si? tá certo. No momento, a nossa empresa é uma importadora. Ela veio para Hum, o Brasil, é uma empresa americana, tá? Nós hum, somos um braço dessa empresa principal americana que se instalou em 2014 aqui no Brasil. E sim. desde lá ela faz importação, ela facilita para o paciente que precisa utilizar o produto, né? Hum, Ela facilita a importação, então faz todos os trâmites. Mais de uns 2 anos para cá, né, ela começou a pensar como uma indústria farmacêutica e vai se tornar, né, daqui a algum tempo, uma indústria farmacêutica. Então, hum, criou-se algumas equipes, né, especializadas dentro dessa empresa. E a gente tem a equipe técnica, né, que é formada por 2 médicos, né, e mais 3 pessoas da área de saúde que fazem essa aproximação com os médicos, hum, levam o conhecimento do produto, da estrutura do produto, né, hum, para esses médicos, então apresentam essa possibilidade terapêutica, né, uma possibilidade de medicamento, e coloca na mão do médico as informações necessárias, pautadas em ciência, pautadas em evidências, né, que é muito importante, evidências científicas, para que aquele médico prescreva para o seu paciente. Tá? Então, é isso que eu tenho uma posição hoje que é chamada de Medical Science Liaison. Né? Aqui no sei. Brasil, tipo um profissional que faz essa ponte entre
o conhecimento médico e o conhecimento do produto. E Então, a você gente sente, basicamente leva essas informações para ele. e você sente que os médicos estão recebendo bem isso ou ainda não? A medicina não é isso, é outra coisa. Olha, eu entrei na empresa em 2019, no começo era bem mais complicado, né? Hum, Existia, como você disse, mais ainda o pensamento de preconceito, mas agora eu acho que a grande maioria tem visto o potencial, né, do produto, tem visto as evidências clínicas e tem nos procurado. Então, realmente, é um mercado que tende a aumentar cada vez mais. E a gente, dependendo, né, do sintoma, dependendo da patologia, né, da doença que está sendo ali tratada, né, realmente os produtos têm um grande efeito. E quais são as patologias que você tem percebido ou que desenvolve e sabe que estão sendo mais usadas e tem resultados melhores? As Né? três áreas mais frequentes que se usa, né, com uma boa base Hum, científica são a neurologia, então as tá. doenças neurológicas, como por exemplo aquelas doenças da infância que a criança já tem uma certa idade, já tomou uma série de medicamentos e a questão não se resolve. Por exemplo, as epilepsias, né, o autismo, né? Então, muitas vezes, nessas doenças, existe um fator que a gente acaba chamando de refratário. A criança, né, a doença, ela deixa uma refratariedade em relação ao produto, ao Entendi. medicamento. Então, é aquela criança que já usou vários medicamentos e não conseguiu, muitas vezes, uma melhora, né, uma diminuição, uma virada aí dos sintomas. E logo depois da neurologia, tem aquelas doenças que são relacionadas às questões da psiquiatria, como depressão, ansiedade, inclusive ansiedade nessa época, né, de Sim. pandemia, aumentou bastante. Muitos médicos têm tratado, né, a questão da ansiedade, da depressão, né, aquelas questões como é que se chama? A pessoa tem, ai, fugiu o nome agora, de medo, né, de sair de Pânico. casa, de Pânico. pânico, né, as síndromes de pânico, é isso aí, né? Então, Ah. essa é a segunda área mais procurada. E a terceira, até dentro do esporte, né, é a área de dor, né? Então, muito se fala, cada vez mais, né, o esporte, de alguma forma, está relacionado aí com o uso de cannabis, vem aumentando cada vez mais. E uma coisa engraçada, independente do uso do medicamento da cannabis, né, muita gente fuma maconha justamente, fala, pelo menos a fala é a ansiedade. Né? Até Uhum. então havia um preconceito e um desconhecimento da gente. Então você está afirmando que o produto está sendo usado muito para a ansiedade como forma de medicamento, não fumo, mas a medicação. E como é que Isso, e como ela é exatamente. como ela é introduzida nas pessoas? Com gotas, com veia? Como é que é feito isso? Só lembrando, Márcio, Hum, que isso é muito importante, né, para todo mundo saber que hum. precisa de uma prescrição médica. Tá? A Sim, gente está sim. falando de um medicamento e, portanto, a primeira coisa é uma consulta médica, porque o médico vai saber exatamente qual produto receitar, em que dose, quais as características, são muitos produtos, né, com Sim. quantidades, né, de ativos ali diferentes, tá? E a Tá. gente tem produtos que são inalados, produtos que são sublinguais, produtos na forma de óleos, Hum. PET, né, de adesivo, né? Aqui no Brasil, né, basicamente é o óleo Hum. sublingual, que é uma pasta, né, e tipo comprimidos, né? Sei, sei. E São assim, esses. para cada um deles tem uma tipo de patologia. Então, é para esse sublingual é para esse tipo de patologia ou ainda não se sabe direito? Não, isso depende muito, é claro, do que o paciente gostaria.
Tem pacientes que preferem cápsula, por exemplo, que é melhor para deglutir, não sente tanto gosto, né? Outros utilizam uma pasta que é sublingual, né? Porque tem melhor absorção, tá? Outros, eu prefiro utilizar o óleo, beleza, né? Né, para engolir é melhor. Tem crianças, adultos que usam sonda, né? Sonda para alimentação. Então precisa colocar na sonda. Para usar dessa forma, tem que ser o óleo. Então isso tudo tem que ser levado em conta, né? Tanto a certo. preferência do paciente quanto o que é melhor, né? Qual é a composição, né, desse produto de cannabis, desse medicamento que o médico para adaptar aquele paciente. Tá, explica para mim agora, para leigo, tá? Para leigo, Uhum. vamos passar por esse caminho. Qual é a substância, de como ela age e onde ela age nas pessoas e que possa melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Tá certo. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, acho que quem passou pela universidade, né, na área de biologia, né, de ciências, de medicina, não deve ter ouvido falar de um sistema igual o que a gente ouve. Sistema nervoso, sistema endócrino, sistema digestivo, sistema cardiovascular. A gente tem um sistema que regula todos esses, que foi chamado de sistema endocannabinoide. Quer dizer, descobriram, né, características nas nossas células que Sim, respondiam a esses produtos de cannabis. Tá? entendo. Aí pensaram, puxa vida, se a gente está pegando um produto, um medicamento que vai agir nesse sistema que controla todos os outros, quer dizer que a gente deve produzir algumas substâncias no nosso próprio corpo, né, que controla, né, de acordo com o humor, de acordo com o estado do indivíduo, controla esse sistema. E realmente, Tá. né, nós temos essas substâncias no nosso organismo, né, produzidas pelo sistema e que controla todos os outros sistemas do nosso organismo. Então, esse conjunto de controle foi chamado sistema endocannabinoide, tá? Só que, depois que descobriu o sistema, perceberam que esse sistema nem sempre está funcionando bem, né? Ele, de repente, empaca, produz mais substância do que o necessário, ou produz menos, controla errado, né? Porque a gente também não está estável, não está tranquilo, não está em equilíbrio o tempo todo. Então, eles pensaram, poxa, então quer dizer, se eu pegar um produto de cannabis e ingerir esse produto, eu estou atuando para a melhora, para o equilíbrio desse sistema endocannabinoide? É exatamente isso. Então, toda vez que eu tomo um óleo, né, que é o produto de cannabis, e engulo uma pílula aí, uma cápsula que tem esse produto de cannabis, eu estou ajudando esse sistema endocannabinoide controlar o resto do corpo. Tá? O que tem nesse produto de cannabis? Tem várias partículas, várias substâncias, duas delas são as mais conhecidas, mais bem estudadas. Uma delas é o canabidiol, que é o CBD, né? E Tá. o THC. Tá? São as Sim. duas principais, mas existem outras tantas, né? Menos expressivas, em menor quantidade, mas que no todo também ajuda a fazer esse controle. Mas as duas principais, CBD e o THC. Qual que é a diferença entre elas? Hum. Pode perguntar. É aí que tá. Então, se você parar para pensar uma forma paralela, mas não igual, lógico, quando você toma medicação para controle da diabetes, é Uhum. muito exatamente parecido com o que você fala, controle do sistema cannabinol, né? Quer dizer, de certa forma, é Uhum. essa a comparação. Quer dizer, você usa uma droga para haver um equilíbrio. Basicamente é isso? Isso, Quer dizer, exatamente, exatamente. É o equilíbrio que a gente tá buscando, buscando. né? Sempre. Sim. Não é à Hum. toa que quem toma o produto de cannabis, né, para uma determinada doença, mesmo que não tenha muito a ver com o sistema nervoso, mas a Sei. ideia é fazer com que a pessoa alcance um maior bem-estar, um melhor bem-estar, né? Sim. Então, esse bem-estar é o que a gente chama, né, de equilíbrio do corpo, ou então
né? Na biologia a gente chama de homeostase, né? Quer Sim, dizer, sim. esse equilíbrio de todo o organismo, né? E um bem-estar geral, quer dizer, ele não está atuando somente, você não trata somente uma coisa, né? Não trata só um sistema, só um órgão, você está tratando o indivíduo como um todo. Então a ideia é O, mais ou menos essa, e trazer para o o atleta, organismo para ao o equilíbrio. equilíbrio. O Isso. atleta, vamos supor que o atleta de alto rendimento ele passa muito por exames de antidoping. Uhum. Seria identificado nele que ele está usando essa substância e poderia ser considerado Sim. um doping, por exemplo, ou algo parecido? Então, até 2018, tanto o CBD, opa, vai chover aí, Tá tanto o chovendo já. CBD, tanto o CBD quanto o THC, essas duas substâncias até 2018 eram proibidas. Existe Entendi. uma associação, né, uma agência americana, uma agência, desculpa, mundial, né, que é chamada de WADA, né, atletas conhecem, né, a WADA, ela é Sim. bem famosa, né, ela trata dessa questão do antidoping. É a agência mundial que controla o doping nos atletas de alto rendimento, né? Isso, exatamente. E até 2018 não era possível, né? Se um atleta fosse encontrado com CBD ou THC, né, na urina, quando fizessem lá o teste de antidoping, né, ele sofria as consequências porque eram substâncias proibidas. A partir Sim. de 2018, o CBD já não é mais uma substância proibida. Então, mesmo durante o treinamento ou durante aquela época, aquele período, né, que ele está passando por competições, se ele fizer o doping e for encontrado o CBD, não tem problema nenhum. Agora, o É, grande problema é o THC. Diga lá. o THC é o grande problema? O THC é o grande problema. Por quê? Porque é aquilo que você falou, vai depender da quantidade, tá? O Entendi. THC é uma substância que, quando a maconha é fumada, ela traz aquele barato, né? É o Sim, que dá aquela sensação de barato, tá? Então, sim. dependendo da concentração, né? Se for encontrado na urina do atleta durante o teste de doping, tá? Ele também vai sofrer as consequências, está fora da competição. Então, o Defe- THC hoje, ele pode Hum, ser usado, né, durante o treinamento, mas hum. no período de competição não pode ter o THC. Entendo, entendo. Então uma coisa engraçada. Existe isso não é uma lenda. Isso uma vez um grande treinador de um dos esportes olímpicos brasileiros de alto rendimento, super campeão, contou que os Opa, tá atletas muitas cortando vezes um pouquinho, Marcos. tá Desculpa, tá cortando? cortando. Tá. Opa, e aí? E aí que eles Só falam, né? repete, por favor. Eu tive uma vez uma conversa alguns anos atrás com um grande treinador de um esporte olímpico, vencedor, e ele disse que algumas vezes os atletas fumavam maconha, né, para relaxar em função da tensão, né, dos jogos, né? E que, Uhum. dependendo do nível que eles faziam os testes, pré-testes, para não haver problema depois, né, até para o atleta e para o esporte, eles tiravam jogadores, diziam que eles estavam contundidos, estavam sofrendo, recebendo medicação, para não ter essa visita Essa, da WADA, né? Da WADA, que é sei, a sei. agência. Então, por quê? Muitos atletas, em função da ansiedade, da tensão, da questões da competição em si, acabavam indo para esse caminho, né? Que Uhum. eles não criticavam ele, né? Mas sabiam, eles tinham que controlar para poder saber o que eles iam fazer com cada um atleta. De repente um atleta sumia, não jogou o campeonato tal, é porque certamente ele estava Tava, fazendo alguma tinha, besteirinha entre aspas. uhum. Alguma besteirinha, de certa Estava lá forma, no né? uso recreativo, como a gente diz, o uso adulto, né? Estava lá Exato. fumando a sua super maconha. Super maconha, né? Agora eu pergunto, a legalização da maconha no Brasil ainda não foi feita. Como é que é feita Não. o uso dessas substâncias que teoricamente ainda sofrem preconceito? E não tem legalização, teoricamente. Eu não sei como é que é essa legislação.
Então, o produto que a gente importa, né, como fala, ele tem que ser totalmente produzido, finalizado lá fora e importado para cá. Eu não Sei, posso trazer para o Brasil nenhum tipo de planta, por sim. enquanto, né, não posso trazer Hum, nenhum tipo de planta e tá, nem posso produzir aqui. Tá? Isso entendo. precisaria uma autorização daí especial, né, que Mas, normalmente as empresas não têm. mas a Anvisa libera isso que vocês fazem, teoricamente, ou não? Isso, exatamente. Já tem alguns anos, né? A Anvisa libera a importação, como eu te falei, desde Sim. 2014 já está liberada a importação dos produtos de cannabis, né? Desses medicamentos para tratamento médico. O governo não assumiu que poderia dar esses medicamentos para as pessoas, ou ainda é uma coisa que você tem que buscar esse medicamento com vocês? Então, o grande problema no Hum, momento ainda é preço, né? sim, Porque se a gente pudesse plantar aqui no Brasil, né, provavelmente pela própria concorrência, né, sim. a gente utilizaria recursos daqui, o produto Hum, ficaria mais barato e, consequentemente, poderia atender muito mais pacientes, né? Então, a gente sim, sim. fica dependente da Anvisa Hum, para comprar o produto, não só para importar é difícil, o preço é alto ainda, né? Não é hum, fácil para qualquer pessoa, e ainda tem que passar por uma autorização da Anvisa. Então, cada sim. paciente que precisa do produto, ele recebe a receita médica, ele entra lá no site da Anvisa, ele preenche, né, um Ah, cadastro, e aí a entendo. Anvisa vai ver se ele pode ou não importar esse produto. Então, Para tem uso, todas essas dificuldades para uso médico. Mesmo para uso assim, específico, né? tem que ter essa aprovação. Então, ainda Aham. não é fácil, ainda não está disponível para todos aqueles que precisam, né? Isso que é complicado. E no esporte especificamente, né, a gente sabe que os Uhum. esportes, os de alto rendimento, eles dão muita dor. O esporte de alto rendimento não é saudável. Isso a gente sabe disso. Né? Principalmente você pergunta para os ex-atletas, todo mundo tem Uhum. muita dor no joelho, muita dor no ombro, o boxer tem muita dor na cabeça e os efeitos todos, né? Aonde vocês estão aplicando? Em que momento vocês estão aplicando, ou sugerindo, ou estudando para usar no atleta que sente muita dor? Ou em que momento? Então, chega para a gente muitas pessoas com dor, né? Hum, Atletas, especialmente, né? hum, No atleta a gente tem que ter o cuidado, né? Sempre a orientação para o médico ser um atleta, né? Que passa, como a gente falou, pelo sistema de doping, usar um hum, produto, né? Um dos medicamentos, um dos produtos de cannabis que não tenha THC, né? sim, Então, ele vai utilizar geralmente um produto sem THC, então só o sei, CBD. tá. Mas para alívio da dor, é um produto que tem sido bem aplicado. Tá? Como eu falei, não só para o atleta, mas, por exemplo, mulheres têm muita Ah, fibromialgia. Né? sim, Mulheres sim, também têm endometriose, que é uma dor que aparece todo mês com a menstruação, né? A própria dor da cólica menstrual. Né? Então, quer dizer, vários tipos de dor que a gente tem na literatura que o uso do produto de cannabis é recomendado. Então, o alívio da dor é um sintoma, né, que realmente é aliviado pelo produto de cannabis. e muita gente, muitos esportistas famoso de alto rendimento está utilizando, estão procurando vocês? Sim, sim. E, Recentemente apareceu na mídia o Maguila. O caso sim, dele não é dor, né, sim, exatamente. Ele teve lá aqueles são problemas neuronais, né, que ocorrem depois que aquele atleta, né, no caso dele, de lutas, né, muitos golpes na cabeça, né, então dá sim, alterações neurológicas, né. tá. Então, nesses casos, ele também está utilizando produto de cannabis e com ótimos resultados. Então, tá bem tranquilo, tem se recuperado bem, né? Ah, Então, e ninguém fala, para né? esse tipo. Hã? E ninguém fala isso, Desculpa, né? ninguém Ninguém fala fala? isso.
Não, é Aham, assim, a gente ouve falar de pessoas específicas, a grande mídia não fala, né? Não sei por quê, né? Que eu acho legal mostrar isso também, exatamente. né? Não, Não com dá para. certeza. Então, ele é um dos que tem tratado, iniciou acredito que esse ano, mas com ótimos resultados. Está se sentindo super bem e é um daqueles que utilizam o produto de cannabis para demência, né? No caso dele, é uma demência pugilística, que é o que a gente O, chama, né? o mal de Esse Parkinson e o Alzheimer transtorno. também usariam o cannabis ou não? Ou você não Então, vê isso? essas Isso. doenças podem digamos assim, ter um alívio de alguns Hum, sintomas com esses produtos de cannabis, tá? Com o sim, CBD mais o THC. tá. Especialmente alguns movimentos, né? Você sabe que o Parkinson ele tem movimentos indesejados, Sim, mas a pessoa também ela fica às vezes paralisada. Então, sim. né, com os membros contraídos. Então, para esse Tetania, tipo de aquela sintoma, tetania, né? Aquela isso, tetania. exatamente, espasticidade. Então, para esses casos, sim, né, para esses sintomas é interessante. E Tá. para aquela perda de sociabilização, perda de expressão que tem Hum, no Alzheimer. Então, para sim. Parkinson, Alzheimer, a gente precisa de mais pesquisas para comprovar que realmente o produto de cannabis pode agir de uma forma um pouco mais ampla. Tá? É um pouco mais assim, para um sintoma ou outro. Nossas universidades não estão fazendo esse trabalho de pesquisa ou as pesquisas vêm de Então, fora? Estão fazendo? não, é claro, tem muitas pesquisas de fora, né, mas o Brasil tem se organizado, grandes universidades estão começando, Hum, e só que muita pesquisa ainda pré-clínica, aquelas sim, pesquisas que eu falei que são experimentais, com ratos, né, e muitas vezes o que o médico nos pede, fala, não, eu quero uma comprovação do que ocorre no ser humano. Então, a gente entendi. precisa batalhar, né? O futuro é esse: aumentar a quantidade de pesquisas, né? Dos produtos de cannabis utilizados nos seres humanos para a gente ter mais confiança ainda de que pode agir de uma forma mais completa no organismo, né? Para as pessoas saberem que toda pesquisa ela é uma construção de acertos e erros, né? E que no início muitas vezes está errado, o caminho está errado, e depois se acerta o caminho, depois se amplia mais informações, aí cata uma coisa daqui e junta com outra e as coisas vão acontecendo, né? Às vezes Exatamente. as pessoas ainda têm na mente o que o pardal, né? Acende uma luz e aparece a ideia, se escreve tudo e resolve o problema, né? Não é? Se fosse assim fácil, hein? Tava ótimo. A gente não sofria lá nas pesquisas que a gente faz, né? Quer dizer, no fundo, essa medicação toda, ela traz uma melhor qualidade de vida para as pessoas, né? Isso é que é uma coisa Sim, importante, né? sim, Porque, exatamente. porque esse é um problema atual, né? As pessoas querem viver mais, vão viver Uhum, mais por vários motivos. Eu acho hoje ninguém morre mais de diabetes, morre em consequência da diabetes, né? Se você não uhum, tratar, só se você também não tratar, vamos dizer assim, ou em outras uhum. doenças a mais. Mas, por exemplo, essas de dor, ou sei lá, de outras situações que você pode colocar, as pessoas sofrem e não sabem. Claro que o custo é importante, quer dizer, nem todo mundo ainda tem acesso e nem conhecimento, mas o que isso melhora a qualidade de vida e depois não tem essa mais. Aos poucos vai diminuindo o preconceito, né? Porque esse eu acho que é o grande Exatamente. problema, né? Eu tenho Uhum. uma grande amiga, a Sonia Francini, que estuda, que incentiva, que discute a questão da cannabis, e toda hora alguém fala para ela, quem é a Soninha? A maconheira. É a maconheira. Então, e não tem nada a ver, né? A gente sabe E muito não bem é que por aí, com não é por certeza aí. não. Não é por aí, né? Quer dizer, as experiências da maconha lá atrás são umas, as experiências da maconha aqui agora são outras, né? E, É e, isso aí. e, e nessa pandemia, você tem sentido que você tem conseguido um espaço maior para a empresa de vocês, o produto que vocês fazem não, trazem e é Uhum. aplicado no mercado ou não? Então, claro que a gente teve baques, né? Teve as dificuldades, né? Como a gente Hum, depende do dólar, o dólar sobe,
não desce tanto como a gente gostaria, só fica lá em cima e sobe mais um pouco, né? Sim. Claro, mas a empresa permanece, todos trabalhando em casa, mas Hum, com muito esforço e tentando fazer o máximo, né? Cada um e, aí contribuindo para manter, né, a empresa em funcionamento. Por quê? Porque o nosso olhar é para o paciente, né? é, Esse paciente que está num tratamento que ele não pode parar, então a sim. gente tem que estar ativo e preocupado com o nosso trabalho para que o paciente não sofra com as consequências. Adriana, além do dólar ser muito alto, que é um problema para quem traz produtos importantes, o governo não tem nenhum tipo de incentivo, nenhum corte de impostos, ou ele toca tudo que é imposto em vocês também, que se dane. Continua da mesma forma, né? A gente não tem nada específico, né, nessa Sim, área. Então, a gente depende é, é, realmente dos médicos prescreverem, né, os pacientes nos procurarem para fazer essa importação. e a Então, procura de que tipo de realmente, pessoas estão mais vocês? Que tipo de, qual o público que estão mais te procurando? se Jovens? diz o tipo, se jovens, mais idosos, Sim. todo tipo Ah, de público, como você citou, aqueles que têm, né, as famílias que têm um doente com Alzheimer, que querem também uma qualidade de vida, né, que tem uhum, crianças com alterações neurológicas, os doentes psiquiátricos, né, quem mais? Quem tem dor, né, que é algo que realmente incomoda, do sono, né? Quem não dorme bem, tem insônia, então quer uma qualidade de vida nesse sentido, né? Então todo esse público, todos esses pacientes que querem, né? Ganhar, reconquistar esse equilíbrio do organismo. Você falou em sono, né? É Uhum, um problema que muita gente está sofrendo, principalmente nas grandes cidades, né? Isso é uma coisa recorrente, né? Todo uhum. mundo fala, eu não durmo mais, eu acordo muito cedo, eu durmo picado, né? No Brasil temos, aqui em São Paulo temos até o famoso Instituto do Sono aqui na Vila Clementino, né? Importante, Da famoso Unifesp, né? da Unifesp, exatamente. E tem outros institutos de sonos que foram criados no Brasil porque é um problema muito do século XXI. Né? Uhum. Esse pessoal desses institutos buscam vocês também para entender alguma coisa, para fazer essa troca, né? Já que lá tem uma pesquisa e aqui vocês têm já o produto? Não, no momento não temos assim nenhuma parceria nesse sentido, né? Hum, A nossa parceria maior, né? A gente está começando, né, a trabalhar com esportistas, né? Na sim, verdade, até para a questão, né, da dor, que também sim, eu acho que não está tão longe da qualidade do sono, né? Toda sei. pessoa que tem uma dor muito forte, ela tem dor a qualquer momento do dia ou da noite, ela quer melhorar daquilo ali, né? Ela não descansa, ela não relaxa, ela está sempre ansiosa e, claro, não vai dormir bem, né? Então a Sim. gente quer trabalhar nesse sentido de ver aquelas pessoas que realmente têm dores muito fortes, né? E se o nosso produto ele tem uma ação que ajude no alívio da dor, né? Na melhora do sono e, consequentemente, como a gente está falando, na qualidade de vida, né? Sim, sim, sim. Quer dizer, no fundo, vocês, o grande divulgador do trabalho, do produto e do bem que causa esse produto são os médicos ainda, né? Vocês não fazem Sim, nenhum trabalho sim. de marketing mais amplo, onde as pessoas discutam mais, vejam mais em universidades, em escola. Claro que agora é uma Ah, zona, né? sim. Uhum. Mas A a gente sabe gente que. trabalha. Pode falar, desculpa, Não, 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 te assim, sim. interromper. Essa divulgação mais ampla, né? Para realmente se tornar um produto essencial, né? Porque, assim, por mais preconceito que tenha, se uma coisa começa a resolver, e é comprovado cientificamente, tem que se fazer ou se usar de todo jeito, né? E a gente sabe que muitas Com vezes precisa certeza. de muita ajuda da mídia, né? Uhum. Como é que vocês estão fazendo isso? Então, o nosso alvo principal realmente é o médico, né? A gente Sim, aposta muito porque é ele que tem que ter o conhecimento,
né, para poder prescrever, porque o paciente tem procurado, né, mas a gente faz também tanto eventos para médicos quanto eventos para a população de uma forma geral, né? Sei. Então a gente aqui no Instagram mesmo tem algumas conversas com Hum, pacientes, né, especialmente mães, né? O nosso grande público, na verdade, são mães que têm crianças com algumas epilepsia. deficiências, né? Epilepsia, com autismo, e a gente Sim. bate papo com essas mães para conhecer um pouquinho, né, dessa trajetória com a criança, né, qual é a experiência dessa mãe antes e depois de iniciar o tratamento aí, com o Tá. CBD, com o THC, e conhecer tudo isso e, claro, passar essa informação para frente, né? Então, a gente faz trabalhos que a gente chama de trabalhos de educação continuada, É porque é de uma conta. coisa que tem que ser, né, de migalha em migalha, né? Então, a gente É, trabalha tanto com pacientes, mas também trabalha bastante com médicos. e tem muita gente procurando para aprender com vocês, a gente que nem você foi atrás e quis aprender, tem muita gente procurando Muita, vocês que quer entender um pouquinho, sim. para poder trabalhar também junto com isso, divulgar, trabalhar e Aham. prescrever. Sim, muita gente que no passado chegou a fumar, teve benefícios, né, quer conhecer um pouco mais agora que é um produto, né, de cannabis, é um medicamento, né, Sim. pacientes que têm alguém na família que poderia, que ele leu na internet, que poderia utilizar, então eles Hum. nos procuram para perguntar se poderia ou não, e assim vai, né? Uma grande parcela da população procurando para saber um pouquinho mais como é que funciona, como é que é o acesso, né? Como é que eles compram, né? Valores e tudo mais, e as ações, né? E Principalmente. você acredita que um dia o governo federal, não falo esse ou aquele governo, mas o Estado brasileiro vai incluir na cesta de medicamentos que de repente ele possa colocar a medicação também para a população em geral? Ah, eu acredito, porque tem aumentado cada vez mais o número de pessoas, de pacientes com resultados positivos. Né? A gente falou aqui de muita gente, olha, crianças, adultos, doenças neurológicas, psiquiátricas, doenças do dia a dia, né? Sim. Cólicas menstruais, dores de uma maneira geral, o conforto, né, do atleta, por exemplo, depois do exercício. Então, quer dizer, tem uma série de ações, né, Tá. muitas delas já comprovadas, outras ainda em desenvolvimento do ponto de vista científico, mas é um caminho sem volta. Né? Quer dizer, a gente tem tudo, né? Tem ciência, tem pessoas bem formadas, a gente precisa só controlar a qualidade da informação, né? Para que a gente não pense, então cannabis serve para tudo. Né? Não, não é bem assim. Né? Mas que ela pode ser utilizada de maneira correta, de maneira certa, né, com a informação certa e que dá resultado positivo. Então, quer dizer, eu acho que para o governo a pressão, né, do uso vai acabar aumentando cada vez mais e vai facilitar. Tem que facilitar porque são muitas pessoas que precisam. Porque doenças psiquiátricas, doenças da cabeça, doenças que a gente não mede, não tem uma medição, né? O colesterol é tanto, o glicose é tanto, muita gente não acredita. Né? Então, doenças Ah, da cabeça, vamos dizer assim, que não são aparentes, as pessoas não acreditam e não levam a sério. Muitas vezes, você está com frescura, dor é bobagem, dor é então, psicológico. isso é um preconceito. Como assim, É, né? Não, não é, pode ser desse jeito. Né? sim, Uma, sim, uma depressão depois de um parto. Né? sim, sim, Muita gente não acredita, mas essa mãe aí, ela não quer cuidar da criança. É sim, isso. Né? Então a gente precisa acabar com essas frescura, é hum, exatamente essa ideia de que não é doença. Claro que é doença. Então sim, precisa sim. tratar. Né? E eu Então, sempre conto para os alunos com essa questão da depressão, que no mundo animal, a hum, fêmea, muitas vezes, que coloca muitas as crias, vamos dizer assim, elas sofrem muitas vezes depressão por perdas
de diversas substâncias, né, que causam essa depressão. E na Uhum. loucura dela, que é de um animal, pequeno animal, acaba comendo a cria, né, matando a cria. O que acontece Uhum. no nosso ambiente, matar o filho é um crime, né? Mas na natureza Aham. acontece muito isso. Só que aqui nós temos Sim. conhecimento e lá nós não temos, eles não têm conhecimento, né? Acontece que Aham. não é comum, mas ocorre, né? Esses problemas, né? E gente do Brasil inteiro procura vocês ou da América do No Sul inteiro? Brasil, no Brasil inteiro, tá? A nossa É, empresa, ela tem esse braço no Brasil, existe um sim, braço no México também, tá? tá, Mas é no Brasil inteiro, a gente conversa com pacientes aí e médicos, né? Que sim, querem prescrever e os pacientes que precisam. Isso é muito legal, né? sim. É uma coisa que eu, particularmente, fico muito contente quando eu recebo um retorno, né, de família. Ah, conversei com você há 6 meses atrás. Ah, meu pai Hum, estava com tal problema, ele começou a fazer o tratamento, aquele tratamento que você conversou com o meu médico, não sei o quê, e deu tudo certo. Então, sei. poxa, seu coração se enche de alegria, né? Você fala, poxa, estou participando de uma coisa positiva, estou ajudando pessoas. Então, isso é muito legal. E é legal assim porque você lida com o público que você vai prescrever, não, você vai orientar para poder o médico prescrevê-lo, né? Que isso é muito legal. Você tem um Exatamente. retorno da situação, né? Você não fica sabendo por um outro, terceiro ou quinto que melhorou, piorou, né? América do Não, Sul tem é alguém legal. parecido que nem vocês ou não? Tem alguém na América do Sul? Chile, Na América Argentina? do Sul tem, sim, tem outras marcas, né, que fazem o Sim, mesmo trabalho. Agora, sim, a regulamentação vai depender muito de cada país, né? Aqui no entendi. Brasil ainda é dessa forma, né? Faz passa pela Visa? recomendação médica, sai a receita, passa na Anvisa, aí tem a possibilidade, né, a aprovação para trazer, para importar o produto. Agora, Tá. cada país tem a sua forma de fazer. Tem alguns países que estão mais tranquilos, né? Já é legalizado, dá para produzir no próprio país, e tem essas Quais? diferenças, então. Quais países produzem na América do Sul? O Uruguai produz? O Uruguai, eu acho que já está Ah, liberado, e hum, acredito que seja um dos únicos, viu? dos únicos, né? Isso, isso. Se eu não me engano, não, o Chile também importa. Hum. Eu acredito que sim. A Argentina ainda não, Uruguai é mais tranquilo. E aí eu pergunto, se eu chego para você e falo, me receitaram, né? Chego para você, eu quero trazer o produto. Quanto tempo demora esse trâmite todo? Uns Muita 20 gente pergunta. dias. 20 dias? Ah, não é muito não, 20 né? dias. Não, não é muito. Você sabe que há um ano, 2 anos atrás, demorava mais de 70 dias. E era uma Nossa. papelada infinita, né? O médico tinha que preencher um relatório, tinha um termo que a família assinava, o próprio Hum. médico assinava. Então, era uma papelada, era muito burocrático e demorava muito tempo. Então, para o paciente aguardar tudo isso também é complicado, né? Se é algo urgente, que vai ajudá-lo a ficar mais estável, né? Então vale mais a pena, né? Agora, do jeito como tem sido feito, né? Facilitou bastante. E é engraçado, né, que você, quando você fala em 70 dias, né, para muitos, Hum. 70 dias são 2 meses e pouquinho, e isso abre a porta para coisas ilegais, né, quer dizer, trazer de outro jeito, muitas vezes não comprovados, né, sem o carimbo, né, tipo joia, né, isso é muito Uhum. complicado. Se o Brasil soubesse fazer isso, ser mais rápido, mesmo que seja 20 dias, porque até é o procedimento, mas a maioria acaba fazendo por fora, né? O PF, né? A gente fala, o por fora. Você está me lembrando uma coisa que é super importante comentar com as pessoas, né? Hum, No Brasil existem locais que fazem produtos de cannabis e chama aquilo ali de produto médico, medicinal, né? sei. E às vezes a gente não sabe nem a procedência. Então, um produto desse para uma criança, por exemplo, o CBD, né? Claro, a concentração importa, mas o Sei. THC ele é muito arriscado, né? Por Sim. exemplo,
a gente estava comentando, THC para atleta que passa por doping, né, não é o correto, tá? Sim. Pessoas que têm algum transtorno ou têm uma predisposição a um transtorno psiquiátrico, por exemplo, uma esquizofrenia, alguém que tem, né, uma pessoa com esquizofrenia, ou ela não sabe e pode desenvolver uma crise de violência muito grande, se ela utiliza o THC, essa crise é potencializada. Então, é outro grupo de pessoas, né, que têm doenças psicóticas, não podem utilizar o THC. Então, Entendi. quando utilizam, né, e a gente já teve casos, né, um jovem, por exemplo, ele utilizava uma quantidade de THC muito alta, muito grande, e tinha essas crises de violência, quebrava a casa inteira. Se machucava, machucava a mãe que cuidava dele. Então, quer dizer, isso também é preocupante, né? Então, precisa ter muito cuidado. Procurar um lugar que faça um produto que tenha procedência, que tenha qualidade, né? Sim. Então, alertar as pessoas para terem um pouquinho de cuidado. É claro, né? Esse produto feito dessa forma, né, sem uma avaliação, ele é bem mais barato, claro. Mas esse bem barato pode custar caro para a saúde, né? Você está falando o consumir THC de forma ilegal. Não é fumar a maconha e o cara tem esse surto É, psicótico. É isso? exatamente. Ou Tá. mesmo fumando a maconha, ou utilizando produtos de cannabis, o medicamento, né, Sim, que sim, é sim. produzido em um lugar ilegal, né, Sim, sim. Entendi. acaba gerando uma situação inadequada, uma Putz, que situação legal. complicada aí para a saúde. É, legal, legal. Adriana, olha, que papo bom, né? Muita Mas gente já! já Ah, não deu essas. acredito! É, a coisa acontece rápido, né? Demais. Vai indo, Lembrar, vai indo. lembrar para você que daqui uns dias isso aqui vai para o YouTube. Muita gente vê pelo YouTube. Alguns Ah, estão vendo pelo legal. vai para o Spotify. Eu aviso você para você também ter como registro para você, tá? É muito legal. O trabalho seu é Legal. muito bonito, muito esclarecedor, tá? Esse bando de maconheiro, né? Que a gente faz brincadeira que o produto tem um lado bom, tem importante, e muitas vezes o caminho que ninguém sabe. A gente ouve falar porque o jornalista trabalha na televisão, e olha, eu tenho me sentido muito decepcionado com o jornalismo, né? Porque eles não estão sendo Uhum. esclarecedores, estão sendo chatos. Em muitos aspectos, eles não consultam, né, todos os lados na área científica, eles consultam apenas um lado, né? Isso É complicado isso. me incomoda um pouco, né? Então, a gente tem que Principalmente saber. nessa época, né, que a gente tem que entender um pouquinho melhor, imagina o leigo, né? A gente também ouve vários comentários que nem sobre a pandemia, sobre a Sim, Covid, né? sim, Quem está na área de saúde, mesmo que não conheça exatamente esse assunto, mas entende um pouquinho melhor. Agora, sim. né, precisa ter mais informações, informações fáceis, claras, né, para a população, para que a população também participe, né, dessa fatia aí de conhecimento, né? E a ignorância, de forma geral, é que tem causado todos esses transtornos ao país como um todo, né? O ser ignorante, né, acaba nos deixando ansioso, com medo. Eu Uhum, conheço gente que está apavorada por qualquer situação. Fala em pandemia, fala em vírus, e pensa que está voando, né? E eu fico uhum, assim assustado. A gente tem que explicar com calma, né, para as pessoas. E eu sempre falo, eu sempre tento falar para as pessoas, até que tenta explicar como fosse uma criança, né? O mais simples possível, porque aí a partir disso você vai construindo o conhecimento da pessoa, né? Principalmente as pessoas uhum, que querem ajuda, querem compreender, querem colaborar, mas não têm, elas ficam apavoradas, porque as pessoas falam, vai morrer, vai cair, vai não sei o quê, papapá, e aí as pessoas ficam desesperadas, né? Quer dizer, ficam nesse pânico que nós estamos vivendo, não dormem, não trabalham direito e está tendo, uhum. vamos ter uma outra crise sanitária, que é a crise das doenças psiquiátricas, né? Eu acho que bem breve, depois que passa a pandemia, vai dar aquele sensação de vazio, né? Aquele boom, né? Exatamente, né? A gente vai ficar, imagino, né? Ah, Hoje eu recebi uma mensagem rapidinho, alguém falando assim, agora eu entendo, né? Quando abre o portão da casa, por que que o cachorro sai correndo, né? Ele fica preso em casa e, claro, sim, quando tem uma oportunidade, ele sai. A gente vai, acho que, fazer a mesma coisa, sair correndo
mas vai parar e falar, pô, para onde eu vou, né, agora? Eu fiquei tanto sim, tempo em casa, tanto tempo, sim, né? sim, mas Precisa, exatamente. mas a gente, né, vai ter que conviver com essas adaptações, né? Então, Você é tem por saído de aí. casa regularmente ou você só sai em situações realmente que precisam sair? É uma pergunta Ah, só não, agora fora do. eu quase não tô saindo de casa nesse momento, né? Nesse Hum, mês em específico, né? Não saio para quase nada. Uma vez por semana é supermercado, assim, mas não saio, não dá, não dá. Esse é, mês está complicado e tem que ter muito cuidado sim, mesmo. sim, sim. E aí eu, no início, quem fazia as coisas em casa, fora da casa, eram meus filhos. Depois de um tempo, eu criei coragem e fui com eles, mas também cheio das neuroses, né? Agora, nunca se Mas tem que sabe, né? ter. Com a Cheio das neurose vem a proteção, né? Você falou, não, deixa eu me proteger, né? eu digo que para todo mundo que é bom ter medo. É bom ter medo, mas não pode ter pavor. Não pode É ter pavor. verdade. O pavor Tem, também atrapalha. atrapalha. Dri, obrigado por ter vindo aqui. Muita gente fica ouvindo isso depois, tá? Eu tenho certeza que você foi super esclarecedora, tá? E Espero que recomendo, tenha sido clara. não, e recomendo às pessoas, né, que tem algum tipo de repente, uma pessoa na família ou ele mesmo possam procurar e descobrir que é um tratamento muito importante que pode ser ampliado e melhorado para as pessoas, né? Melhorar a qualidade de vida. Exatamente. Quem quiser mais informações, né, Sim, sim, pode me procurar, né? sim. Dá E o seu aí a gente Instagram, o seu Instagram para as é, pessoas saberem. é Adri Grosso, Ah, underline, e pode me procurar. Eu trabalho numa empresa, posso dar um nome? pode, fica à vontade. Por Então, sinal, eu agradeço a empresa ter liberado você para falar comigo aqui, tá? imagina que é isso. A empresa é a Hemp Meds, né? Eu faço parte do time técnico, né? Então, Tá. qualquer pessoa, né? Um paciente, um médico que tenha nos ouvido, quer mais informações, então procura a grossa lá, Adriana, né? Meu sobrenome é Grosso e a gente brinca que eu sou a pessoa grossa e agora maconheira, né? Então procura lá a Mas, grossa Hemp aí... Meds e a gente passa todas as informações necessárias. E assim, de grossa você não tem nada. Você é uma gente demais. Ah, Tá bom? Tá imagina. bom. Obrigada, Muito Márcio. Ó, beijo obrigado. grande. Adorei bater esse papo com você, tá bom? Que não seja o Fica primeiro bem. papo. Que Ah, seja muito, não, muito, muito, quero mais. muito. Tem muita conversa guardada aqui. Vamos lá. Tá bom. Ó, toda Tchau. quarta-feira, 7h30, sempre tem um programa aqui, né? Assuntos variados, né? Eu sempre tenho trazido gente Beleza. diferente para a gente enriquecer um pouco o conhecimento e dar uma aliviada no estresse da gente para a gente poder relaxar à noite e dormir bem melhor. Tá bom? É Beijo para isso todo mundo aí. aí. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigado, tá? Tchau. Tchau.